Brasil, és no teu berço doirado, do índio civilizado, abençoado por Deus. Brasil, gigante de um continente, és terra de toda a gente, orgulho dos filhos teus. Oh meu Brasil, oh meu Brasil, oh meu Brasil, do índio civilizado, abençoado por Deus. oh meu Brasil, 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 orgulho dos filhos teus. Eu não sei nem explicar o que é ser brasileira, porque eu vejo o hino nacional e eu choro, eu fico emocionada. Difícil falar o que é ser brasileiro, né? Se é que chama isso aqui de Brasil, né? Sinceramente é difícil. No ano de 1992, a Secretaria Municipal de Cultura realizou um projeto chamado 500 anos, Caminhos da Memória, Trilhas do Futuro, para discutir os 500 anos da conquista da América. No interior desse projeto, nós escolhemos, além de 1492, que é a data da descoberta, 1792, que é a data da morte e do esquartejamento de Tiradentes. E por isso nós perguntamos se a nossa pátria amada é ou não uma pátria esquartejada. E foi partindo das injustiças, das desigualdades, das misérias, das exclusões, da existência de muitas mortes e de muitas caras no Brasil, que nós desenvolvemos esse projeto, perguntando se existe uma nação brasileira, uma pátria brasileira. Quantas nações somos nós? E por que a pátria está esquartejada? Para discutir questões como essas, o projeto Pátria Amada Esquartejada produziu esta exposição. 1.500 exemplares impressos dela foram distribuídos para escolas, bibliotecas, movimentos sociais e instituições da cidade. Nesta versão de rua, ela circulou por muitos bairros e foi instalada também aqui no Parque da Independência, onde aconteceram visitas monitoradas para alunos das escolas de São Paulo. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Por que você acha que serve a bandeira nacional? Ai, meu Deus. Ah, pra mostrar, né? Simbolizar o verde é a mata, né? O amarelo é o ouro, a riqueza. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante. As estrelas são as estrelas da nossa constelação, né? Ouviram no Ipiranga nas plácidas de um povo herói do braço retumbante. O sol da liberdade, raio surdo, brilhou no céu dessa pátria. Vamos ver mais. Salve o símbolo, brindando a esperança, salve do Augusto da Paz. A morte dos Tiradentes não foi em vão, são hoje símbolos vivos da nossa oração.
Este é o monumento construído em São Paulo para comemorar os 100 anos de independência. A intenção é marcar a presença da nação como algo maior que os homens de carne e osso, fazendo dela uma ideia monumental. Em todo o mundo, símbolos como estes foram usados para representar as nações. Criam uma imagem grandiosa, superior às diferenças, conflitos e desigualdades entre os homens. Essa ideia de uma nação forte e única, acima dos direitos dos cidadãos, tornou-se muitas vezes uma experiência trágica. Brasil fiquei sendo, serei sendo nas escritas do sangue. Por que Brasil e não outro qualquer nome de aventura? Indagou um poeta. Pouca gente leu. A maioria ficou entretida diante da TV sem perguntar nada. Santa Clara, padroeira da televisão, que o menino de olho esperto saiba ver tudo, entender certo, se não certo, se perto do encoberto, fala certo desse perto e do distante, porto aberto, mas calar, saber lançar-se num claro instante. Essa aula aberta que a gente vai ter logo mais, ela acontece como um programa de TV de rua. Então, eu queria que todo mundo que está aqui usufruísse desse direito e desse espaço que a gente está criando aqui e participasse. Todo mundo pode perguntar, pode dizer o que pensa. A gente quer trocar uma ideia, tá bom? E é isso que é TV de rua. A gente assiste alguns vídeos ali no caminhão e a gente aparece lá ao vivo. Essas aulas públicas que têm tratado da nação brasileira, da identidade do Brasil, eu acho que ela é muito importante, porque se nós conseguirmos conversar, e se nós conseguirmos falar sobre nosso pensamento, o que é o Brasil para nós, que país é esse que nós vivemos, né? O que é a nação brasileira, como que a nação brasileira acomoda os seus conflitos e garante o lugar para cada um com sua cultura diferente. Peço o povo que acorde, acorde, povo. Tá aberto o canal, vou arrebentar esse canal aqui agora, hein? Boa ideia. O que é ser brasileiro? Não sei. Brasileiro? Aí não sei. Muitas vezes, parece que ser brasileiro é ter apenas um lugar comum. Ser brasileiro é gostar de samba, caipirinha e ter imaginação, é gostar de sol, de calor. Simplesmente ter nascido no Brasil. O brasileiro é uma delícia. Isso vai ser transmitido, não vai? Não, é só para nós. Muito bem. Então agora veja, o Brasil é um país maravilhoso porque não tem vulcão, porque não tem, como é que se diz, vulcão, terremoto. O Brasil para mim é a terra dourada do meu coração. Brasil brasileiro, é verde e amarelo, vão ser verde e amarelo. Na região centro-oeste do Brasil, quando você pega Mato Grosso, Rondônia, a Amazônia, aí você tem dezenas de tribos. Algumas dessas tribos não têm sequer contato ainda com os colonizadores, não têm contato com os brancos, não têm contato com as estradas e populações vizinhas. Essas tribos nem sabem ainda da existência desse Brasil. Essa bandeira verde e amarela
Dezenas de tribos que vivem na floresta nunca viram essa bandeira. Não sabem que existe Brasília, uma capital federal, desconhecem que existe um presidente da República, nunca ouviram uma palavra falada na língua portuguesa. O símbolo do Brasil é a diferença, né? Algumas tribos nossas, pressionadas pelas madeireiras, pelo garimpo, por tipo de especulação comercial, estão tendo pessoas das nossas tribos envolvidas com esse valor, que é um valor capitalista, que é um valor mercantil. Mas nós, dentro da nossa cultura, estamos enfrentando isso e buscando educar esses nossos parentes que estão entrando por esse caminho mercantil, para mostrar para eles que eles estão entrando num caminho perigoso, porque se eles entrarem nesse caminho, eles vão envenenar os valores da nossa cultura e os valores da nossa relação, convivência, criação dos nossos filhos, do respeito com os nossos anciãos. Nós estamos buscando fazer uma pacificação dos outros brasileiros para ver se a gente consegue sobreviver. Porque os fazendeiros, o governo, quando ele precisa fazer as estradas, construir as hidrelétricas, instalar os municípios, fazer aquilo que nós chamamos de progresso do Brasil, ele faz isso passando em cima de territórios indígenas. Ele faz isso passando em cima da história de muitas comunidades regionais. O urucum é uma pintura tradicional de praticamente todas as nações indígenas, né? E cada nação tem uma característica própria de pintar seu povo. No caso aqui, os meninos, né? Eu fiz uma pintura para ir para a luta, né? Para se prepararem para a luta. Nós sobrevivemos há 492 anos. Quer dizer, embora 720 nações tenham sido massacradas. Nós não sabemos se 180 vão sobreviver. Muito antes do filho do português vir para cá, muito antes do filho do italiano vir para cá, muito antes do filho do japonês vir para cá, esse povo sempre viveu aqui. Essa gente é que é chamado índios. Mas nós não somos índios. Os brancos é que nos chamam de índio. Na minha língua, nós nos chamamos Borum. E a tradução quer dizer ente humano, ser humano. Antes de tudo, somos Boruns, seres humanos. Afinal, o que pode significar a nação para quem foi totalmente destituído de cidadania? O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e da rudeza, de uma austera, apagada e vil tristeza. Por que será que os outros é melhor do que eu não consigo, amigo? Eu só queria que o senhor me respondesse essa pergunta para mim. Eu queria que essas crianças dessem assistência para ela tudo. Não é para ela ficar sofrendo. Que se eu fosse um governador daqui desse estado, eu dava uma casa para eles. Talvez por isso, porque até acho que eu errei trabalhar tanto. E agora eu estou recebendo. Então veja a minha situação. Isso não acaba nunca a minha história. O Drag 1, Drag 2, eu, assistente social, falava comigo, você não sabe falar. Então o Anísio saiu fora. Esse dedinho meu que está faltando aqui na mão, se eu tivesse ido na época no médico que respeitasse-me como ser humano, possivelmente ele não tivesse arrancado meu dedo.
possivelmente ele tivesse cortado metade e aproveitado metade. Mas como era um peão de fábrica desgraçado, que estava lá com meio dedo amassado, o que ele achou mais fácil? Arranca tudo. Mete uma anestesia, arranca tudo, ele tem 10 dedos mesmo pra quê? Fica só com 9. É essa a lógica que eles dão pra gente. Esta é a lógica da nação brasileira. Pedaços arrancados, direitos suprimidos. Pede, não dá. Aí então a gente tem que roubar. A gente cansa de pedir, pede, não quer dar, a gente rouba. Quer trabalho, tia? Eu quero cola, tia, eu quero saber disso. Uma outra música que a gente vai cantar, que é uma coisa assim do dia a dia, que é uma musiquinha que a mãe canta pra criança dormir. Toque-me tanto, guerunderu, jua para i, nemba enai. Toque-me tanto, guerunderu, tapitina bique i, nero painai. Toque-me tanto, guerunderu, jua para i, nemba enai. As crianças, como em todas as culturas, elas têm uma função muito importante, que é de serem continuadoras da vida e continuadoras da transmissão do conhecimento e dos valores de cada tradição, de cada povo. As crianças ganham sonhos, e nesses sonhos elas vão enxergando o seu caminho no mundo. Qual que é a cara do Brasil? Eu, largado. No da pistola que as crianças mordem, reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Esse é o futuro do país. Esse é o futuro da nação. Esse é o futuro do país. Esse é o futuro da nação. Quando cheguei aqui no Brasil, tinha 2,5 milhões de crianças e adolescentes abandonados e empobrecidos. Hoje é 38 milhões de crianças e adolescentes empobrecidos e 7 milhões abandonados. E nós olhamos. Geralmente ele fala, meu filho é menino. Filho do outro ele fala, é menor. Filho do pobre ele fala que é delinquente. O menino que mora na rua, ele chama ele de trombadinha. Então tem muitos nomes para a mesma pessoa. Assim não dá para entender. Eu não vou falar com as crianças, não. Eu quero falar com os adultos. Eu quero falar com a gente grande que está aqui. Porque eu tô vendo gente grande que está escandalizada com isso. Que eles estão cheirando cola. E pensa que eles estão cheirando cola porque eles gostam de cheirar cola, porque eles seriam delinquentes, porque eles seriam bandidos. Eles estão cheirando cola porque eles têm fome. E eles têm fome porque os adultos não se responsabilizam por isso. Nós estamos aqui presenciando, juntos, a tragédia desse país. Se você não sabe, precisa de saber que Herodes está bem vivo. Ele é o dono do poder, ele decretou a fome, uma forma mais sutil de matar as criancinhas que nascerem no Brasil. O problema do idoso e o problema da criança no Brasil são duas grandes, imensas vergonhas, porque ninguém se interessa realmente por esses dois extremos da sociedade. Agora eu queria saber quem são os nossos inimigos, para identificar que nunca ninguém identificou nossos inimigos. Você tem medo de ficar velho? Ah, eu tenho. A pessoa idosa tem sempre alguma coisa para dizer aos jovens. Em caso de menos coisa que possa dizer, é a sua experiência humana, a sua vida vivida. Porque nós somos seres humanos que passamos quase todos pelas mesmas parábolas, quase todos pelos mesmos dramas,
uns menos, outros mais. Então nós temos que compreender a complexidade do nosso físico. E se a memória se esvai um pouquinho, não importa, as pernas ainda são boas. Ou se as pernas tremem um pouco, existe a capacidade de pensar e de raciocinar e de conversar. Ser brasileiro é viver sozinho. Essa cultura que pega os velhos e joga fora é uma cultura sem memória e que está condenada a ser uma cultura sem crianças e sem velhos. Vai ser uma cultura de gente de idade útil, pessoal forte que vai para o trabalho. As crianças que estão assistindo os pais depositar os seus avós vão depositar os seus pais como pagamento no futuro. Eu não gosto muito da palavra esperança. Esperar, né? Na verdade, porque a esperança nos leva a ficar esperando. Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre a situação do Brasil e dos brasileiros, né? Como os nossos governantes, como a sociedade vem lidando com as nossas crianças, nossos idosos, e queria especialmente acrescentar os nossos loucos. Ridere, ma me sempre più, che la vita è bella, io voglio vivere sempre più. Eu acho que não devia de existir no Brasil um certo preconceito que existe aí nas indústrias para se empregar, entendeu? Isso não devia existir, porque debaixo das cortinas sempre existe preconceito racial aqui no Brasil. Não existe negro ou branco. Você é negra? Ai, não sei. Como que não sabe? Acho que eu sou assim. Não tem nada a ver. Mas como é que é ser um pouquinho racista? Bom, eu tenho irmão negro, minha mãe é filha de negro. Às vezes eu sou um pouquinho racista. Você é negro? Que cor que você é? Branco? Benguele, 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 oh mamãe Simba, benguele. Na verdade, essas diferenças que nós aqui no Brasil aprendemos a considerar essas diferenças como algo que nós temos que fugir delas, porque elas seriam marcas no nosso corpo de que nós somos inferiores, nós temos que esconder nosso cabelo, nós temos que temer a nossa cor da nossa pele, nós temos que não gostar dos nossos narizes. Diariamente a gente sente isso, né? O que dificulta a gente estar percebendo essa discriminação é porque o racismo, no dia a dia, ele é implícito, ou seja, ele fica camuflado, fica por debaixo dos panos. Nós temos que entender que desde o surgimento desse país chamado Brasil, que ele está atravessado de ponta a ponta por uma noção de superioridade de um grupo humano em relação a outros grupos dominados. É essa noção de superioridade que nós chamamos de racismo. Na prática, o racismo vira a discriminação racial, que ela é objetiva, que é quanto o salário que as pessoas negras recebem nesse país, que moradia tem as pessoas negras nesse país, qual a saúde da população negra nesse país, como é o acesso à escola da população negra nesse país. Para mim, ser brasileiro é viver numa terra onde nós não éramos para estar, fomos trazidos para cá, e nós mesmos só temos a miséria, o confinamento e nada mais do que isso. Lutar contra a correnteza. É ser um excluído, ser brasileiro. Ser trabalhador aqui no Brasil, um preto, no caso, né, é ser escravo, maltratado e decepcionado em todos os pontos. A segunda, ser trabalhador aqui no Brasil é dar boa vida às pessoas que não merecem. O branco inventou que o negro, quando não sujar na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, vai sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. Nós temos que entender que, primeiro, nós somos a parte da população mais explorada, a parte da população mais discriminada, e que, portanto, reside em nós
a maior revolta, a maior possibilidade de reagir contra essa sociedade. Então a polícia está permanentemente de olho em nós. O racismo está aí dizendo que o lugar da população negra é o lugar da marginalidade, é o lugar onde não se realiza como pessoa, é o lugar onde não afirma a sua dignidade de povo. O Brasil é o país da discriminação. Ele discrimina tudo. Ele discrimina o sulista do nordestino, ele discrimina o branco do preto, o pobre do rico, e aí vai. Se é nordestino e ainda é preto, desgraçou tudo, porque o pessoal fala, ladrão assaltou, o nego já pensa, olha, se for preto é ele o culpado, se for nordestino é ele o culpado. Normalmente o cidadão que vem de lá pra cá, ele vem de lá pra cá com uma mão atrás e outra na frente, ele não tem nada. Ele vem pra cá a troco de encontrar o direito de ganhar um prato de comida ou de, quem sabe, evitar que a família morra de fome. Teoricamente, ele vem para melhorar de vida. Mas por que ele não pode melhorar de vida lá? Conta um pouco da tua história aí pra gente. Eu vim aqui porque a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. A terra esturricou tanto que a terra achou. Então eu vim embora para São Paulo. Emprego ninguém deu. Afinal, quem precisa de mais um Paraíba? O cara falou assim, qual é a cara do Brasil? Olha, pobre é que nem lombriga, saiu da bocha, morre. Quem do Nordeste migrou nessa pura diretriz, aqui tentou, mas não pôde viver nem andar feliz. Aí ele perde a crença de morar nesse país. E pro senhor, qual que é a cara do Brasil? A corrupção. A miséria. Cara, malandra. Ai, não tem cara nenhuma. Tudo diferente. Os ônibus cheios, as pessoas morando em um lugar que parece caixa de fósforo, ou se não, montuados em um monte de madeira, que eles chamam de favela. Ser brasileiro é simplesmente ter condições monetárias e pelo menos ter uma casa. Que se ser brasileiro só na conversa, sou eu. Sem terra, para muita gente, para a sociedade, são meio marginalizados, né? Eles acham que a gente são um bando de desocupados, que não tem o que fazer. E até pensam que a gente são bandidos, mas não é nada disso. A gente é um trabalhador. E como é que é essa vida aí de trabalhador? É uma porra. Como assim? É uma porra porque é o seguinte, cada dia que eu trabalho, que eu recebo, é para pagar a comida que eu comi ontem. Ah, eu conheço muita gente dorme na rua. Se a terra está aí criando mato, por que não fazer casa própria para o povo morar? É hora de unirmos as forças aí, viu, cambada? Ser trabalhador é poder ter revolta, é poder pegar o destino na mão. E não é justo que nós sejamos infelizes quando nós somos um povo tão fantástico que tem direito à felicidade. Nós precisamos descobrir uma maneira de nos respeitar mutuamente. Todo poder emana do povo, diz a Constituição, né? Então só resta uma coisa, é a gente aprender a votar. Nós temos que nos unir, realmente nos unir. Temos força, sim, senhora. O povão tem que acordar, pô. Tudo isso é a cara do Brasil. Tomara que um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão.